E as parábolas eram só mais uma forma que Jesus tinha de nos passar a mensagem, de nos ensinar. Ele ensinou através de diálogos, através de sermões, às vezes pequenos discursos, em conversas, através de parábolas, mas a forma que ele mais ensinou e que mais marcou, e até hoje nós estamos a estudar, é pelo exemplo, não é? E pelo exemplo é que a gente consegue mesmo transmitir as mensagens e mostrar a verdade e como é que a nossa conduta, como é que deve ser. Apesar de ser pelo exemplo a melhor forma de ensinar, hoje vamos estudar um bocadinho como é que ele ensinava através das palavras, mais vocacionado para as parábolas, mas às vezes é tão complexa, porque não podemos ver as parábolas ao pé da letra, não podemos só ver o texto em si, temos que aprofundar um bocadinho a mensagem. Então, conforme também trouxe da outra vez, eu também gosto de sempre trazer as definições. Narração alegórica que envolve algum preceito de moral, alguma verdade importante. Comparação desenvolvida em pequeno conto, no qual encerra uma verdade, um ensinamento. Trata-se de uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana. Os acontecimentos ilustram uma verdade moral ou espiritual contida na história. Ou seja, a parábola é um pequeno conto, geralmente são curtas, que fazem comparações de coisas do nosso cotidiano que conseguimos, depois com algum estudo e aprofundar a parábola, associar as coisas da nossa vida e conseguimos reter mais a informação. Então hoje vamos falar muito rapidamente da parábola do grão de mostarda, da rede, da candeia, do fariseu e do publicano. Então começando pela parábola do grão de mostarda, onde eu trouxe aqui a ilustração do tamanho da semente da mostarda e como é que ela depois fica. E o intuito dessa parábola, desse estudo, é enaltecer o desenvolvimento que nós temos que ter das nossas virtudes, para que um dia também possamos ser assim, árvores frondosas, cheias de virtude e sabedoria, né? Que a nossa evolução, que começou pequenininha, simples e ignorantes, e sejamos um dia assim árvores frondosas. E Jesus, por 2 vezes, teve a comparar o grão de mostarda tanto ao reino de Deus como à fé. Eu trouxe aqui as 2 frases. Então, sobre o reino dos céus diz: o reino dos céus é como um grão de mostarda em que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e atinge alturas de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazendo em seus ninhos os seus ramos. Pois a fé, eu acho que essa é mais conhecida, pelo menos no senso comum, é que se ouve mais. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então vamos por partes tentar analisar um bocadinho a parábola e ver o que queria dizer. Então, quando falamos do reino dos céus, podemos ter 2 pontos de vista. Um ponto de vista em que o reino dos céus é todo o universo, é todo esse reino. Temos todo o universo, mas também numa perspectiva individual, de interior, não é? em que o reino do céu expressa a tranquilidade de consciência, a paz interior, a felicidade íntima, a suavidade no coração, a calma interna, a fé viva em Deus. Tudo isso originado da perfeita compreensão das leis divinas e completa submissão à vontade de Deus. Então, o reino dos céus é quando nós estamos mesmo tranquilos, em paz com a nossa consciência, e que ainda vamos demorar um bocadinho para atingir a plenitude da felicidade, mas esse reino dos céus estamos a dizer. Então, aqui em termos mais de universo, mais concretamente ao planeta Terra, eu trouxe a frase que o grão representa o ponto de partida, onde é a origem do planeta e de toda a humanidade, no estado rudimentar, ainda muito pequenino, em que o crescimento oculto do grão, sua floração, desenvolvimento e transformação em árvore, simbolizam as fases por que tem passado o nosso mundo. As da formação e desenvolvimento do reino mineral para o vegetal, do vegetal para o animal e do animal para o humano, as de depuração e transformação física do planeta e física e moral e intelectual da humanidade. Os ramos das árvores indicam o grau de evolução em que o planeta atingirá para se tornar morada de paz e felicidade, que os espíritos purificados virão habitar e onde
continuando a progredir com ela, chegarão à perfeição. Nós sabemos que o nosso planeta, como todos os outros mundos, também tem o seu ciclo evolutivo. Como a lei do progresso atinge a tudo e a todos, nosso planeta também está no ciclo evolutivo. Já fomos no mundo primitivo, estamos hoje no mundo de expiações e provas, e estamos a fazer a transição para o planeta de regeneração e mais à frente planetas ditosos, felizes, e depois planetas celestes. Então também começamos pequenininho como um grão de semente e nosso planeta também está a se desenvolver para se tornar um dia um mundo celeste. Em termos individuais, como estava falando do reino de Deus que está dentro de nós, trouxe aqui uma mensagem de André Luiz, no livro Dos Mensageiros, que diz assim: a semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é portanto em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho magnânimo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes irrefletidos. A floresta também começou com sementes minúsculas. E nós, espiritualmente falando, temos vivido em uma densa floresta de males criados por nós mesmos, em razão da nossa invigilância na escolha das sementes espirituais. A palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento, podem representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostardas do reino dos céus. Toda vez que pegarmos esses grãos, consoante a palavra divina, semeando-os no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Nossa semeadura crescerá e em breve atingiremos elevadas edificações. Também tem muito relacionado com a parábola que nós tivemos no mês passado, do semeador, em que falava que a semente brotada dentro de nós temos que fazer com que ela produza, crie raiz, né? Estamos a falar da nossa fé, da nossa reforma íntima, que vai fazer com que essa semente germine e brote e dê frutos. E estamos aqui a falar da mesma coisa, né? Que nós começamos pequenininhos, mas depende de nós também crescermos e cultivarmos essas sementes espirituais para que possamos nos elevar cada vez mais. Em relação aqui à fé, quando dizia que a fé, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguiríamos transportar a montanha. E as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas e tantas outras montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé verdadeira escuta, examina, critica, questiona, pesquisa e cresce sempre conforme o nosso conhecimento e conforme a nossa vivência, conforme colocamos os ensinamentos do Evangelho no nosso dia a dia, a nossa fé também cresce a partir desses lados, com o estudo e também vivenciando, pondo em prática esse estudo. O estudo e a pesquisa dilatam os horizontes de percepção, adquirem uma fé viva e inabalável, porque baseada no conhecimento, expande a sua consciência espiritual. O esforço e a boa vontade levam-nos a mais esplêndidas realizações no campo do bem. E assim, no aperfeiçoamento constante e prolongado, vem a constituir-se um ponto de apoio às outras criaturas. Aqueles eles se acercam, necessitadas de ajuda e alívio para os seus males, como as aves que também vão buscar nas árvores o seu aconchego, sua sombra. Nós também, evoluindo, enraizando a nossa fé, conseguimos também dar mais apoio às pessoas que estão à nossa volta, que precisam, se calhar, de uma palavra, de uma atenção a mais. Então, a fé robusta dá a perseverança, a energia, os recursos que fazem que se vençam os obstáculos. Assim como nas pequenas coisas, como nas grandes, né? Como temos a fé confiante, a fé racional, que nós temos mesmo, fé verdadeira, para nós nada é impossível. Sabemos que vamos conseguir ultrapassar todos os obstáculos e vamos conseguir, de alguma forma, suprir tudo. Mas se temos uma fé vacilante, que resulta na incerteza, hesitação
de que se aproveitam os adversários que têm que se combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, se temos uma fé pouco enraizada, com pouca estrutura, ficamos um bocadinho vacilantes, não temos confiança que vamos conseguir ultrapassar o desafio que nos aparece pela frente. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar. E por quê? Tendo seu ponto de vista, seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando estimula o interesse, toma-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, para terminar aqui essa parábola, ficamos com a mensagem, então, que a semente, apesar de pequenininha, se for bem cultivada e se for com carinho, conseguir fazer com que ela cresça, conseguimos tornar árvores. Então, a nossa fé também tem que ser enraizada para que possamos passar por todos os obstáculos com toda a resignação. A parábola da rede. Ela vem nos falar sobre as mudanças que a humanidade vai passar decorrente da própria evolução, da lei do progresso, a transformação moral que vamos ter, não é? Na Gênesis diz que esse ciclo evolutivo da humanidade terrena vai ser com o desaparecimento de todos os usos, costumes e instituições contrários à moral e à justiça. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, puxam para a praia e, assentando-se, apanham para o cesto os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los na fornalha do fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vemos aqui que a rede representa a lei de amor, as leis naturais, as leis divinas que estão escritas em nossas próprias consciências. Os peixes de toda a espécie apanhados somos nós, somos todos nós, que vamos ser julgados conforme as nossas obras. A lei de amor aqui representada pela rede nos oferece em qualquer situação e qualquer época instrumentos necessários para que possamos navegar nesse mar da vida com segurança. Aí temos a nossa inteligência, a nossa fé, a nossa saúde, nossos recursos financeiros, temos vários instrumentos que temos hoje, né, nessa nossa jornada, fazer com que possamos fazer as melhores escolhas, sempre consultando a nossa consciência e os instrumentos que nós temos à nossa volta é que vamos materializar essas ações, sempre pensando em fazer o bem com o mal. E em cada momento fazemos nossas escolhas. Sabemos que nós temos o nosso livre-arbítrio para podermos escolher, consultando a consciência, selecionando nossas companhias e escolha as nossas situações, interesses e desejos. E temos o resultado dessas escolhas, só pode ser ou positivo ou negativo. Os pontos positivos são as vitórias espirituais que nos fazem ascender a mais um degrau na nossa escala evolutiva. Os resultados negativos serão lançados fora, no mar da existência, para que ocorram as devidas retificações no momento apropriado determinado pela lei da causa e efeito. Então sabemos que nossas ações têm um lado positivo, vamos progredindo na nossa escala evolutiva. Se ainda não conseguimos ter tantas boas escolhas e temos as escolhas negativas, vamos ter a oportunidade de fazer novas escolhas até conseguirmos acertar e temos mais vitórias do que derrotas. Quando fala aqui na consumação do século, esse versículo parece que é uma coisa muito, muito drástica, né? Fala aqui do julgamento final, no sentido punitivo, mas não é essa a ideia. Falamos aqui na consumação dos séculos, é mais essa evolução, essa transição, é mesmo de natureza evolutiva. Significa apenas o fim de um período e o início de outro, marcado pelas inevitáveis transições, conforme a lei do progresso. Jesus, como governador do planeta, presidirá essas transformações, auxiliado pelos seus servidores diretos, os espíritos puros, citados como anjos na parábola. Esses anjos celestiais, por sua vez, contam com o apoio de espíritos esclarecidos, benfeitores e entidades amigas que, assumindo missões e compromissos, como encarnados ou desencarnados,
saberão aliviar as dores, gerir as perturbações e conflitos. Então, no momento de transição, sabemos que Jesus, como governador do planeta, tem direcionado espíritos puros para ajudar, mas também os espíritos que possam estar ainda encarnados, né, não são espíritos puros, por isso tem necessidade ainda de encarnar, mas estão com entidades benfeitoras que vão ajudar toda essa transição que vamos passar. O pranto e o ranger de dentes são as provações amargas que os espíritos endividados perante a Deus e a si mesmo deverão passar. O fogo depurador das reencarnações reparadoras, determinados pela lei da causa e efeito, lhes reajustarão a marcha evolutiva. O momento de transição por que passa o planeta caracteriza uma aferição de valores morais e de impulsos progressivos da inteligência humana, marcados sim pelos prantos e ranger de dentes, necessários à transformação da humanidade. Como sabemos, ainda como espíritos imperfeitos que somos, ainda necessitamos do mal para conseguir evoluir. Precisamos passar por essas experiências menos negativas para conseguir ultrapassar e conseguir evoluir na escala evolutiva. Por isso que ainda vai haver que esse pranto e ranger de dentes são essas provações. Emmanuel trouxe aqui uma frase sobre esses valores, sobre essas escolhas acertadas que nós temos que ter, as atitudes corretas. Diz no encontro marcado, no capítulo 16, diz assim: observa em derredor de ti e reconhecerás onde, como e quando Deus te chama em silêncio a colaborar com Ele, seja no desenvolvimento das boas obras, na sustentação da paciência, na intervenção caridosa em assuntos inquietantes, para que o mal não interrompa a construção do bem. Na palavra iluminativa ou na seara do conhecimento superior, habitualmente ameaçada pelo assalto das trevas. Sem dúvida, em lugar algum e em tempo algum, nada conseguiremos, na essência, planear, organizar, conduzir, instruir ou fazer sem Deus. No entanto, em atividade alguma, não é lícito olvidar que Deus igualmente espera por nós. Então, Manuel traz a mensagem que temos várias oportunidades, que é só olharmos mesmo ao nosso redor, temos sempre oportunidades de fazer a escolha certa, de poder ajudar, de praticar o nosso bem. Sobre o pranto e o ranger de dentes, sobre as tribulações, Emmanuel, na Vinha de Luz, também diz assim: recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. E, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. Sabemos que não basta não fazer o mal, né? Não fazer o mal não está a fazer o bem. E nós, quando estamos na ociosidade, não estamos a praticar nem o bem nem o mal, também não é o bem. E também essas experiências também nos levam a ver as coisas por outro ponto de vista, a acumular experiências. E se não tivermos esses desarranjos de vez em quando na nossa vida, vamos continuar no mesmo patamar e não vamos aprender nada. Por isso a ociosidade também não nos traz nada. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço, das oportunidades de trabalho que ele nos descortina. A existência terrestre é passagem para a luz eterna. É prosseguir com o Cristo e acompanhar as pecadas, evitando o desvio insidioso, né? O desvio traiçoeiro. Então vamos passar aqui para a parábola da candeia. Vem nos dizer e demonstrar que Jesus queria nos passar a mensagem de como é importante a divulgação das verdades espirituais. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que todos entram e vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso, mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia se alumia com o seu resplendor. Há pessoas e instituições que acham que as verdades espirituais, os ensinamentos superiores, ainda tem que ficar guardado a um certo grupo, não tem que ser divulgado, não são todas as pessoas que têm acesso.
E Jesus não foi essa mensagem que Jesus nos passou. Passou é que nós temos que divulgar o Evangelho, divulgar todos esses ensinamentos. Todo conhecimento destinado à melhoria moral e intelectual do ser humano não deve permanecer em oculto, vai ser amplamente divulgado. A candeia simboliza o instrumento de iluminação cuja chama, alimentado pelo óleo que a abastece, afasta a escuridão reinante. Do ponto de vista espiritual, a candeia assemelha-se à mente esclarecida e enobrecida de valores morais, que afasta as trevas da ignorância existentes na humanidade. Então Jesus nos vem dizer que a candeia não deve ser colocada no velador, não é? Onde se espalha de maneira uniforme. Que o nosso conhecimento, o que vamos aprendendo, não tem que ficar oculto, tem que estar à disposição e possamos transmitir essas mensagens para todas as pessoas. É claro que nem todas as pessoas vão receber a mensagem da forma que a gente queria, mas isso também vimos na parábola do semeador, que depende muito onde é que vamos plantar a semente, que às vezes o solo não está ainda receptivo para recolher essa semente e fazer brotar. Aí aqui é a mesma coisa. Temos que divulgar sem a preocupação de como a pessoa vai receber a palavra e como é que vai interpretar, mas fazemos a nossa parte de divulgar e divulgar nosso conhecimento. Na medida em que há perseverança na luta educativa, as sugestões negativas do mal não atingem a criatura humana. Caminhando em direção ao bem, o espírito liberta pouco a pouco das paixões inferiores, revelando um corpo luminoso de virtudes. Por outro lado, mantendo-se envolvidos pela túnica da humildade e da benevolência, do perdão e da fé, aprende a incorporar a luz em si mesmo. O espírito que já amealhou recursos no bem, retira dos acontecimentos do cotidiano as lições, que quem ainda não conseguiu amealhar esses conhecimentos não tem o mesmo impacto. Isso acontece porque ele tem desenvolvido, quem já conseguiu amealhar esses recursos no bem, tem desenvolvido a visão interior, resultante das inúmeras experiências acumuladas ao longo das reencarnações. Perante o desejo de auxiliar o próximo, devemos aprender a irradiar o bem de forma contínua, independente da pessoa ou da situação. Emmanuel em Fonte Viva diz assim: nossa existência é uma candeia viva. É um erro lamentável despender as nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida do nosso egoísmo, da nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito, provisoriamente encarnado no círculo humano, goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é perfeita imagem de ti mesmo. Transformas as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. O irmão Jacob, no livro Voltei, diz: à medida que te recolhas no exercício legítimo do amor cristão, em demonstrações genuínas de entendimento do Evangelho sentido, vivido e aplicado, controlarás tua capacidade radiante, segundo os ditames da própria alma. Ora, vigia, movimente no esforço digno e ser feliz. A tua luz crescerá com a dilatação do teu devotamento ao bem infinito. O Evangelho sentido, vivido e aplicado, conseguimos transmitir, nem que seja não pelas nossas palavras, se não temos o dom da palavra, mas pelo nosso exemplo, dentro de casa, no trabalho, na própria sociedade. Se conseguirmos exemplificar esses ensinamentos de Jesus, vamos conseguir de passar de alguma forma esses exemplos para as outras pessoas e conseguindo divulgar e plantar a sementinha no coração das pessoas. Então passamos aqui para a última parábola do fariseu e do publicano, em que essa parábola destaca os malefícios do orgulho e os benefícios da humildade, mas também falamos um bocadinho aqui da qualidade da prece. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos
e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda mais como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia ao peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse: Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer a que si mesmo não se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, no começo aqui da parábola, essa parábola era para quem confiava em si mesmo, crendo que são bons e justos e desprezam os outros, tendo si mesmo como um ponto de referência, não é que confiar em si mesmo seja algo condenável, não é? Porque demonstra alguma confiança na sua fé e no que acredita. Não é que seja condenável. Condenável é achar que é um ponto de referência e que só por causa disso pode desprezar os outros. A ponderação de Jesus registrada nesse versículo nos fala do excesso de confiança que conduz a pessoa a julgar-se como sendo referência de justiça. Esse tipo de comportamento, em geral, alimentado pelo orgulho e pela vaidade, nos transforma em pessoas presunçosas e arrogantes a ponto de julgar e desprezar os outros, o que pensam e o que fazem. Então, explicando um bocadinho aqui desses 2 personagens que temos aqui, que é o fariseu e o publicano. Os fariseus eram serviços cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, inimigo dos inovadores, sob aparências de meticulosa devoção. Ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como um meio de chegar aos seus fins e como objeto de fé sincera. O fariseu vem do hebreu parush, não sei se estou a falar bem, que significa divisão, separação, e formavam uma das mais influentes seitas judaicas na época de Jesus, que tinham essa parte que era muito elitista, em que gostava muito de aparecer e usavam a religião com outro intuito. Os publicanos não representavam nenhuma casta sacerdotal, mas sim eram só cobradores de impostos ou outros tributos que tinham. E Jesus montou um cenário que nos auxilia no entendimento dessa parábola, selecionando tanto o local, não é, o altar, o templo, como esses personagens, para ilustrar esses maus sentimentos do orgulho e o benefício da humildade. O templo, o lugar onde ocorreu o encontro do fariseu e do publicano, é usualmente entendido como um espaço sagrado, né, destinado às práticas religiosas, ao louvor, ao agradecimento e às súplicas dirigidas a Deus. É sempre visto como um local de oração. A opção de Jesus de ilustrar a palavra com esses 2 personagens sugere ser proposital, nos permitindo refletir face ao programa de melhoria que estamos empenhados e estamos colocando em prática em lições edificantes que nos chegam continuamente do plano maior. Então, temos aqui a prece do fariseu e depois a prece do publicano. São bem diferentes. A oração do fariseu tem expressões infelizes que refletem sobretudo o orgulho religioso, considerado como vaidade, já que pode conduzir a uma falsa crença. E quase não proferir uma prece propriamente dita, mas sim uma vaidade de autolouvação. Né? Falam eu, né? Sempre falando dele. Sempre também a ter ele como um ponto de referência, desprezando as outras pessoas, como ele fala aqui, dos roubadores, dos injustos, dos adúlteros e até do próprio publicano que estava ali próximo. E o que vale na prece não é mais o sentimento que domina, né? O que estamos a proferir. Ironizar, fazer comparações infelizes é fugir do padrão do que se deve revestir uma prece. Quando oramos, devemos nos colocar em estado de humildade e receptividade. A personalidade orgulhosa e vaidosa do fariseu revela também preconceito e discriminação quando se compara ao publicano.
Na sua prece, o fariseu também se diz como pessoa justa, e para justificar isso, diz que jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo que possuo. Então percebe-se aqui que o foco de interesse não era a difusão dessa imagem que queria, porque falava ainda, falando em voz alta, era mais se mostrar, não é? Fazer essa difusão e não vivenciar a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. Na lei mosaica, falava muito do jejum e do pagamento de dízimos como regras de conduta, mas Jesus veio nos ensinar e esclarecer que não é jejuando e pagando dízimo que nós estamos a progredir, que nós estamos a mostrar a nossa caridade. O único jejum que Jesus nos pediu para fazer são o jejum de maus pensamentos, de más ações, de palavras contrárias ao bem. Esse sim é o jejum que nós devemos fazer. Já o publicano teve uma posição de humildade, de respeito, estava mais afastado, não estava ali para todos verem, ao se dirigir em prece a Deus. Teve uma atitude humilde, demonstrando que conhece seus defeitos, sabe que é pecador e nem ousa levantar os olhos para o céu. A humildade é possivelmente a mais difícil das virtudes a ser conquistadas no mundo atual, que é governado ainda pelo materialismo, que enfatiza ainda o nosso orgulho e a nossa vaidade. Para falar sobre as qualidades da prece, eu precisava uma palestra só para falar sobre a prece, mas trouxe aqui um trechinho do Evangelho para exemplificar melhor as qualidades da prece. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade como publicano, e não com orgulho como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se comparardes aos outros, procurai o que há de vós de mal. Então, não devemos nos estarmos a comparar, mas se formos comparar, mas vemos os nossos defeitos, não nossas qualidades. Irmão X, no livro Pontos e Contos, diz que onde está a humildade, a disposição para servir fielmente a Jesus. O verdadeiro humilde, embora conheça a insuficiência própria, declara-se escravo da vontade do Senhor para atender-lhe os sublimes desígnios, seja onde for.